Revelia. O que significa dizer que o réu é revel? Quais as consequências, limitações? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre revelia, que é uma situação jurídica regulada lá pelos artigos 344 a 346 do Código de Processo Civil, tá certo? É comum que em salas de aula, inclusive na pós-graduação, que quando a gente pergunta aos alunos o que é revelia, que tenha lá uma resposta na ponta da língua, mais ou menos no sentido de que seria a presunção de veracidade de fatos alegados pelo autor contra o réu. E não é exatamente isso, tá certo? A gente vai procurar entender isso com calma hoje. A revelia é uma situação que começa a ser regulada lá pelo artigo 344 do Código de Processo Civil, como a gente já adiantou, e que consiste na situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação. E veja, isso vale na justiça comum, tá? Lá daqui a pouquinho a gente vai falar brevemente sobre o funcionamento da revelia nos juizados especiais. Mas na justiça comum, então, revelia é a situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação. E a revelia pode ter algumas consequências, nem sempre tem as consequências típicas e tudo mais. Então, vamos tentar entender tudo isso já. O efeito mais típico da revelia, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor contra o réu. Então, o autor alega lá na petição inicial fatos supostamente constitutivos de seus direitos. E isso como causa de pedir, artigo 319. Segundo o artigo 373, é do autor o ônus de produzir prova sobre a veracidade de suas alegações a respeito desses supostos fatos constitutivos de seus direitos. Acontece que, se o réu é revel, ou seja, se ele não apresenta tempestivamente contestação, existe uma presunção, que é uma presunção relativa, uma presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, das alegações de fato do autor, que é aí o efeito mais típico da revelia. Esse não é o único efeito da revelia e não é um efeito que se aplica sempre também. Então, voltando e reafirmando, porque isso é importante, a revelia é a situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação. Qual o efeito mais típico dessa situação jurídica? É a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Agora veja, já no artigo 345, a gente vê o código falando de 4 hipóteses em que a revelia não induz esse seu efeito típico. E não são as únicas, tá? As 4 que estão lá no artigo 345. A primeira, se houver contestação por parte de um litisconsorte, e aqui isso se aplica no caso de litisconsórcio unitário, tá certo? Então imagine, o autor propõe ação em face de mais de um réu. Um deles não contesta, o outro contesta. Então a gente tem um litisconsórcio passivo e, segundo a doutrina, isso se aplica para o litisconsórcio unitário, que é aquele litisconsórcio que existe quando o juiz precisa decidir de maneira uniforme para todos os litisconsortes. Tá certo? Imagine lá, por exemplo, uma ação de uso capião de um imóvel indivisível. Imóvel registrado em nome de 2 pessoas. Uma das pessoas citada não comparece para contestar, a outra contesta. Quer dizer,
a conduta do litisconsorte que não contestou não pode prejudicar o outro litisconsorte. E o juiz não consegue julgar procedente a demanda em relação a um e improcedente em relação ao outro por conta da característica do objeto da ação, uso capião de imóvel indivisível. Tá certo? E então a gente não tem a presunção de veracidade. A conduta do litisconsorte pode beneficiar o outro litisconsorte, aí de um litisconsorte pode beneficiar o outro litisconsorte, no caso de litisconsórcio unitário. Então, vejam, um dos réus é revel, mas a gente não tem o efeito típico da revelia, de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Na segunda hipótese mencionada no artigo 345, quando a demanda tiver por objeto direitos indisponíveis, como aqueles direitos da personalidade, por exemplo. Nesse caso, a gente também não tem o efeito típico da revelia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no fundo, o autor continua tendo o ônus de produzir prova a respeito aí das alegações de fatos constitutivos, supostamente constitutivos de seus direitos. Terceiro, se a petição inicial não estiver acompanhada por instrumento público que for considerado prova indispensável. Então, veja, a gente tem lá um divórcio, por exemplo. Você tem direito indisponível e também tem uma ação em que existe um documento indispensável, que é a certidão de casamento. Só pode divorciar quem for casado. E são os cônjuges que podem pleitear o divórcio. Então, você tem aí, para verificação da própria possibilidade do pedido, da legitimidade também e tudo mais, a necessidade de um documento que é indispensável. Para a ação de uso capião, que a gente já referiu, certidão da matrícula do imóvel. São documentos públicos indispensáveis. Não dá para eu entrar com ação afirmando que alguém é proprietário. A gente vê quem que é o proprietário registral lá no registro de imóveis, tá certo? E a quarta, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Né? Então, a gente tem aqui duas partes nesse inciso do artigo 345. A primeira, quando forem inverossímeis, o autor vai e conta uma história que absolutamente não é crível. E aí, então, a lei diz que é possível que não se aplique esse efeito típico da revelia de presunção de veracidade dos fatos por ele alegados. E ainda, quando houver aí descompasso com prova constante dos autos, que às vezes é prova juntada pelo próprio autor. Mas a gente já vai ver que o réu, mesmo sendo revel, ele conserva aí a possibilidade de produzir provas. Agora, em relação à prova alegada pelo próprio autor, vale a gente lembrar daquele princípio da aquisição das provas, né? O elemento juntado aos autos, ele passa a pertencer aos autos. É um elemento de argumentação das partes e de formação de convicção dos julgadores. Então não pode o autor juntou lá um documento que depois ele viu, nossa, era contrário, eu vou lá e peço desentranhamento simplesmente, porque já houve aquisição da prova por parte do processo, tá certo? Há outros exemplos que a gente pode mencionar ainda. Por exemplo, lá no artigo 121, parágrafo único, se o assistente simples comparece a tempo e apresenta contestação, diz o código que, se o réu for revel, esse assistente assume a posição de substituto processual. Há controvérsias aí sobre essa expressão aí, substituto processual, mas é o que está na lei, que assumiria a posição de substituto processual do réu. E aí não haveria aplicação desse efeito típico da revelia. Veja, o réu revel, o próprio réu não apresentou contestação, mas veio lá um assistente simples, tempestivamente apresentou a contestação. Também não haveria aí o efeito típico da revelia. E para alguns procedimentos também. Então veja, em embargos à execução, embargos à execução é uma ação de defesa lá no processo de execução, uma ação autônoma de conhecimento. Se o embargado não apresenta impugnação aí aos embargos, que faz às vezes de contestação lá no processo de embargos à execução, ele não será considerado revel. E isso por conta de que os embargos na realidade são defesa e em
em prol do embargado, que é o exequente, aí milita uma presunção de legitimidade que decorre aí de um documento que a legislação distingue como título executivo. Assim também na ação rescisória. Veja, a ação rescisória é uma ação judicial, tem autor, tem réu ou réus. Se não há apresentação de contestação, também não tem o efeito típico da revelia, porque o objeto da ação rescisória é uma decisão judicial anterior, e sobre essa decisão judicial anterior existe uma presunção relativa de legitimidade também, tá certo? Então, retomando, a revelia não é exatamente presunção de veracidade de fatos alegados pelo autor. Revelia é a situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação. Ela tem um efeito mais típico, que é justamente essa presunção de veracidade. Mas é um efeito que nem sempre se aplica. No artigo 345 a gente tem 4 hipóteses, né? Contestação por litisconsorte unitário, demanda que verse sobre direitos indisponíveis, falta de documento público considerado indispensável, quando a versão do autor for inverossímil ou estiver em contradição com os elementos de prova dos autos, ou quando houver contestação por parte do assistente simples, por exemplo, ou então nos processos de embargos à execução, de ação rescisória, por exemplo, a gente não terá esse efeito típico da revelia, tá certo? Não é o único efeito da revelia também. A gente tem também como efeito da revelia o fato de que a previsão legal de que as intimações contra o réu revel, elas são feitas em cartório, e os prazos contra ele, então, correm lá em cartório, independentemente de renovação de intimação processual em todos os momentos do processo. Isso ressalvada a hipótese de haver no próprio código aí previsão de necessidade de renovação da intimação pessoal. Você vai ver isso lá nas disposições gerais que tratam do cumprimento de sentença, artigo 513, lá, se é que não me falha muito a memória, algumas previsões desse sentido, mas ressalvada essa existência de previsão específica de necessidade de intimação pessoal, os prazos correrão em cartório, independentemente de intimação. Esse é um outro efeito da revelia. Veja você que a presunção de veracidade, ela não decorre necessariamente apenas da revelia também. Quando a gente estuda a contestação, a gente vê lá a previsão de que a falta de impugnação específica de alegação do autor também implica presunção de veracidade. Uma presunção que é relativa, mas implica também presunção de veracidade. Veja, o réu apresenta contestação, mas não faz impugnação específica, aquilo que não foi especificamente impugnado. É claro que existe um tratamento mais detalhado disso também, mas a ideia geral é de que aquilo que não foi especificamente impugnado também é presumido verdadeiro, tá certo? Algumas outras observações, veja, pode ser que o autor propõe a ação, o réu seja revel e depois o autor pretenda alterar o pedido ou a causa de pedir, ou então ele pretenda uma declaração incidente para garantir o efeito, a autoridade da coisa julgada sobre uma questão prejudicial qualquer, alguma coisa assim. É garantido esse direito ao autor de alteração do pedido até o momento do saneamento. O artigo 329 diz que, após a citação, essa alteração do pedido aí depende de concordância do réu. Agora, os prazos contra o réu revel correm em cartório independentemente de intimação. Veja só, você que coisa interessante. Então, veja, em tese, poderia o autor pretender a alteração da causa de pedir ou do pedido, pleitear declaração incidente, seria intimado o réu, ele nem ficaria sabendo, porque se não estivesse acompanhando o processo e tudo mais. Quer dizer, o que o código prevê para evitar aí uma conduta desleal do autor e também para garantir aí a possibilidade de efetivo contraditório, de ampla defesa do réu, ele determina que quando o réu for revel, pretendendo o autor alterar o pedido, causa de pedir, ou pretendendo ele declaração incidente, ele deve promover no mesmo processo nova citação do réu, para que o réu, veja,
Pode muito bem ser que o réu não tenha desejado contestar a pretensão inicialmente apresentada pelo autor, mas que depois de modificada essa pretensão, o réu tenha legítimo interesse aí para contestar, e a Constituição garante a ele aí o exercício do contraditório, da ampla defesa. Então essa é a previsão também que se encontra aí no Código, tá certo? Um outro detalhe, veja, os prazos correm em cartório contra o réu revel, independentemente de intimação, quando ele não tiver advogado constituído nos autos, mas ele pode a qualquer tempo constituir advogado. Veja que pode ser que ele já tenha até advogado constituído nos autos antes da configuração da revelia. Tem advogado, mas não desejou apresentar contestação, então perdeu o prazo por qualquer motivo. Se tiver advogado constituído, aí essa previsão de que os prazos correm em cartório independentemente de intimação não vale. Devem as intimações ser efetivadas aí por meio do advogado na forma regulamentada pela legislação também, tá certo? De toda maneira, se o réu revel não tem advogado, a ele é legítimo intervir a qualquer momento no processo, se não houver nulidade de citação, esse tipo de coisa. Ele assume o processo no estado que se encontra, né? As intervenções dele ocorrem dali para frente, sendo inclusive garantido a ele o direito de produzir provas se ele comparecer aí em tempo hábil para pleitear a produção de provas e tudo mais. Isso é matéria inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 231 do Supremo Tribunal Federal, tá bom? E eu queria te lembrar que no juizado, no microsistema dos juizados especiais, a revelia tem um tratamento diferente. Então você dá uma olhada lá na Lei 9.099, e revelia na legislação específica do juizado não é exatamente situação jurídica do réu que não apresenta tempestivamente contestação. É a situação jurídica do réu que não comparece pessoalmente a qualquer audiência. E a consequência, como regra geral, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então veja você que a gente tem uma confusão danada no Brasil sobre o prazo para apresentação de contestação no juizado. Eu digo sempre que na prática é o prazo que está lá no mandado de citação, não é verdade? Até porque a lei lá de 1995 ela tinha determinadas pretensões que não se conseguiu efetivar. Há enunciado do FONAGE dizendo que seria possível a apresentação de contestação até a audiência de instrução e julgamento, mas não é assim que acontece em todo lugar. Aqui em Londrina, de onde eu falo, por exemplo, é comum que no mandado de citação haja previsão de que a contestação deve ser apresentada aí até 10 dias após a audiência de conciliação, caso a conciliação seja infrutífera. Veja, se o réu não comparece à audiência de conciliação, pode até ser que ele tenha protocolado a contestação com antecedência, segundo a lei do juizado, será considerado revel. Compareceu à audiência de conciliação, apresentou contestação também no prazo que constava do mandado de citação, da carta de citação, né? Depois ele não apareceu lá na audiência de instrução e julgamento, segundo a lei do juizado, ele será considerado revel. Tá certo? Então, é necessário observar que lá no juizado a gente tem essa peculiaridade, tá bom? Eu queria convidar você a conversar aqui comigo, nos comentários aqui embaixo, contando para mim de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Se você é estudante de direito ou de outra área, se você já é advogado, se você opera em alguma outra determinada área, conta aí para mim aqui nos comentários para a gente poder interagir um pouco e para eu, inclusive, saber onde é que eu ando sendo assistido, por quem e tudo mais, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre a finalidade do direito. E também queria te convidar, por favor, a se inscrever no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha aí e a compartilhar o vídeo com outras pessoas para quem ele também possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau!